Então é isso aí, pessoal. Vamos começar agora o segundo módulo da nossa oficina de produção de bandas independentes. Onde o show surge, né? Qual é o ponto zero de um show de uma banda? Obviamente, é no momento em que essa banda se junta, ensaia e prepara um conteúdo para apresentar, né? Já tem um trabalho de produção para ser feito aí, sim. O pessoal da banda, né, se preocupa em aprender a tocar bem, se preocupa em construir arranjos, né, se preocupa em como ela vai, né, quais são as coisas que ela vai precisar ali dos equipamentos de pedais, de guitarras, de violões, né, os instrumentos, o que ela vai precisar para construir aquele espetáculo. Mas existe um trabalho de produção que já vem desde o início, que é a concepção do espetáculo enquanto produto cultural, porque ele é de fato um produto cultural, né? A gente vive numa sociedade que é capitalista, a gente gostando ou não, e o fato é que numa sociedade capitalista de mercado como a nossa, qualquer coisa é produto. Se a gente concorda com esse sistema, ou se a gente discorda, isso é uma outra discussão, isso tem a ver com política, não é o que a gente está falando aqui. Mas o fato é que se a gente está inserido nesse contexto, a gente tem que saber lidar com ele da melhor maneira. Então, assim, existe o primeiro trabalho de produção, é o trabalho da concepção do espetáculo. Né? Isso, normalmente, né, nos trabalhos independentes, é feito realmente pela banda, que é a hora que você pensa o conceito do show, né? É a hora que você pensa qual é a mensagem que aquele show vai passar, porque essa é uma banda que tem um som assim, que tem letras assado, que tem um visual de tal modo, que tem uma perspectiva, né, de postura de palco que é de um outro modo, e aí você constrói a identidade daquele espetáculo que está sendo apresentado. Normalmente, isso acaba surgindo de uma forma espontânea, né? A banda vai ensaiando, vai fazendo shows e tal, e essa identidade se constrói. Mas a gente pode também ter um olhar mais técnico para esse processo, no sentido de conseguir pensar determinados detalhes que vão encurtar esse caminho. Em vez da gente esperar o conceito aparecer naturalmente, né, da prática, a gente pode encurtar um pouquinho esse caminho e começar a pensar nos conceitos e desenvolver ele de uma maneira consciente. Nesse momento, o trabalho do produtor ou da banda agindo como produtora de si mesma vai ser pensar como esse espetáculo se dá, porque esse é o fator principal. Se você não entende como ele é, você vai ter dificuldade para vender ele, porque você tem que saber dizer o que ele é para poder vender esse espetáculo para alguém, né? Fechar um cachê para tocar no lugar e tal. E ao mesmo tempo, para você conseguir também pensar a parte técnica do espetáculo, porque se você não sabe como é o espetáculo, você não tem condição de pensar o que ele precisa para acontecer. Então vamos lá. A partir do momento que o pessoal pensa o conceito do espetáculo e entende como ele é, né? O que é que a gente vai fazer? Olha, a gente vai fazer esse repertório, vai se posicionar do palco dessa maneira, vai usar um visual desse tipo, vai cantar, né? Vai precisar de uma ambiência que remeta à ideia tal, e aí você constrói o conceito do seu espetáculo. No momento que você tem essa construção do conceito, aí você tem que começar a pensar tecnicamente, que é, primeiro, a gente tem a necessidade de executar esse espetáculo em algum momento, né? Porque a ideia justamente é apresentá-lo. Então a gente tem que saber tudo que a gente precisa para que esse espetáculo seja possível de ser executado. Né? Seja equipamento de som, seja cenário, seja luz, seja... enfim. E a outra questão é, para que a gente possa executar esse espetáculo, normalmente a gente vai ter que saber apresentar ele para alguém antes, né? Ou seja, a gente vai ter que de alguma forma saber vendê-lo. Seja no sentido de fechar um show num determinado lugar e receber um cachê, seja no sentido de se inscrever num edital e conseguir uma grana para realizar o projeto, seja no sentido de você tentar captar pelos seus próprios meios o recurso para realizar esse projeto. Você tem que saber do que você precisa. Então, agora que a gente sabe, né, depois que você pensa o que é o espetáculo e tem uma ideia bem formada do que ele é, a gente vai começar a pensar no que ele precisa. Vamos pegar primeiro, né, pela ordem como as coisas acontecem. Antes de você executar um show, você precisa vender ele, como eu acabei de falar. Então, para você poder vender ele, não só você tem que ter uma ideia clara do que é que você está vendendo, como também você precisa de uma determinada quantidade de materiais que são meio padrão. Assim, isso é meio padrão porque as informações que você tem que transmitir são sempre as mesmas.
né? Então você tem que montar uma quantidade X de materiais a respeito desse espetáculo para você poder apresentar ele para alguém, né? O que viria a ser esse material? Claro que assim, existem variações, existem mais complexos, menos complexos, mas de modo geral, uma coisa que uma banda sempre vai precisar ter para poder vender o seu show dignamente é uma foto de trabalho, de preferência mais de uma foto de trabalho em boa qualidade, porque essa foto de trabalho vai ser o que vai ser usado em todo o material de divulgação do evento, né? Seja você que está produzindo o evento, ou seja outra pessoa que está te contratando, ela vai precisar de uma foto da sua banda para botar no material de divulgação. Você tem que ter uma boa foto. Não só uma foto que realmente transmita, né, a ideia, né, do que é aquela banda, né, de alguma forma tenha contido nessa foto o discurso da banda, ou a identidade da banda, mas também numa boa qualidade, de luz, né, de tamanho de imagem, porque se você dá uma imagem de baixa definição, o cara vai fazer um banner enorme, a imagem fica horrível, cheia de pixels, né, todo cheio de quadradinho, e acaba com a divulgação do cara, vai ficar horroroso, né? Então você tem que ter uma foto em resolução alta. De modo geral, você tem que ter pelo menos 300 dpi na foto, né, para você poder fazer um banner. Ok. Então a foto de trabalho é um ponto muito importante. Se você consegue um fotógrafo profissional para fazer e uma verba para pagar o cara, ou o cara é seu amigo, ou o que seja, vale muito a pena. Contrate o fotógrafo. Isso faz toda a diferença. Ele é um profissional habilitado, qualificado para fazer esse trabalho. Ele vai fazer muito melhor. Isso é garantido. Mas nem sempre a gente tem a grana para contratar o fotógrafo e nem sempre a gente tem um parceiro que possa fazer isso sem cobrar dinheiro da gente. Então, nessas situações, a gente é obrigado a se virar sozinho. Bom, hoje em dia a gente tem uma quantidade de telefones celulares com uma câmera de boa qualidade que é relativamente acessível para quase todo mundo, né? Então assim, cara, faz a foto com o seu telefone mesmo, pensa você mesmo o cenário, pensa você mesmo, né, como o quadro da foto, né, as pessoas vão aparecer desta maneira. Fulano aqui, Beltrano aqui, eu estou nessa posição, você está naquela, você fica mais baixo, você fica mais alto. Você é um cara muito alto, você fica um pouquinho mais atrás. Você é um cara baixinho, você fica um pouquinho mais na frente. Porque aí na hora que a foto sair, vai ficar aquela coisa bonita, né? Pensa no figurino, né, uma coisa que transmita a identidade da banda, no cenário, na luz. A luz é muito importante. Se você tiver uma luminosidade ruim, a sua foto fica uma droga. Então, o ideal é a gente contar com a luz do dia. A luz do dia é a melhor luz que existe, né? É a mais perfeita para se fazer filmagem, fotografia, é a melhor, né? Então, se a gente puder usar a luz natural, ajuda muito a qualidade da foto ficar bacana. Se você não vai fazer num lugar onde tem luz natural, né, dentro de uma sala, de um galpão, enfim, um lugar fechado, você tem que se preocupar com a iluminação, sim. Não necessariamente botar um monte de luzes coloridas e essas coisas, não precisa ficar que nem uma árvore de Natal. Mas você tem que estar bem iluminado, você tem que pensar nas sombras, né, para não projetar sombra no lugar errado. Então são uma série de detalhezinhos que fazem muita diferença no seu produto final. Ok. Quem quiser mais informação sobre isso, existe um monte de tutoriais no YouTube, né? Fotógrafos vão poder ensinar isso muito melhor do que eu. Então, assim, eu estou só chamando a atenção para que esses detalhes são importantes e que na hora da gente fazer a nossa foto de trabalho, a gente tem que pensar neles, né? E se a gente não entende nada do assunto, cara, dá uma pesquisadinha na internet, bota lá na busca, entendeu? Você vai achar muita coisa interessante que vai te dar os pulos do gato para você conseguir um trabalho honesto. Você não vai virar da noite pro dia o melhor fotógrafo do mundo, né? E você não é fotógrafo, você é músico. Então, ok. Mas assim, você tem que conseguir um resultado final de qualidade, honesto, né? Sem grandes superproduções, né? Quando você não tem condição de fazê-las, mas com uma qualidade legal, né? Uma coisa que vai ficar bonita, bem feita, bem acabada, né? Que vai transmitir um certo profissionalismo para quem está olhando aquilo de fora. Então, foto de trabalho. O segundo material que é praticamente onipresente na necessidade de uma banda para você apresentar o seu trabalho é o release. O que vem a ser o release, né? O release é um texto curto, né? De modo geral ele é menos de uma página, é um texto curto, a respeito da banda. E fala da sua biografia, né? Assim, traça um resumo bem simples da trajetória da banda,
né, sem se prolongar muito, ele tem que ser uma coisa ágil, objetiva, direta. Fala um pouco da biografia, da trajetória da banda, né, fala quem compõe essa banda, quem são aquelas pessoas e a trajetória delas, né, quais foram os pontos altos dessa trajetória, tocou no festival tal, se apresentou no programa X, né, e coisas assim. E de alguma maneira tentando transformar em palavras o que é a banda, o que é o som da banda, o que é a identidade da banda, o que é a postura da banda, quais são os valores que essa banda defende, né, qual é a proposta artística dessa banda. Por quê? O release ele vai ser o material que todo mundo que vai fazer o trabalho de imprensa, vamos dizer assim, né, de propaganda da banda, vai precisar dessas informações. Se você está sendo contratado por um festival, por exemplo, na hora dele anunciar lá para o público dele quem é a sua banda, ele vai pegar o seu release e vai falar, olha, essa é a banda tal, eles fazem um som assim, eles se inspiram no fulano de tal, né, e é formado por baixo, guitarra, bateria, teclado, e parará, né? E essas informações, se um jornalista vai publicar alguma coisa sobre o seu show, sobre a sua banda, ele precisa dessas informações para falar, olha, a banda surgiu num lugar tal, em 1900 em Guaraná de Rolha, e aí depois de tanto tempo eles tocaram no festival tal, ela é importante porque acabou de lançar o disco X, né? Então assim, o release é muito importante. Ele vai fornecer as informações da banda para uma pessoa que em teoria não conhece nada sobre a banda. E a ideia é que esse release tenha que criar interesse na pessoa que está lendo aquilo ali de conhecer o som da banda. Então assim, o release é um material que explica o que é a banda da forma mais global e mais objetiva possível para quem não conhece a banda, no intuito de fazer com que essa pessoa queira conhecer a banda, né? Então assim, ele é dedicado ao público, ele é dedicado às pessoas que te contratam, ele é dedicado aos órgãos de imprensa, né? Ele é muito importante. Bom, se você também não tem experiência, assim, se você tiver um amigo que é jornalista, ou né, tiver acesso a alguma pessoa que entenda desse assunto e possa te dar uma assessoria do cara, escreve mais assim, né, pá, dá uns toques, vale muito a pena. Se você tiver como contratar uma assessoria de imprensa, cara, faça isso, porque vai melhorar a sua vida em 200%. Mas, como eu falei no caso da foto, nem sempre a gente tem essa possibilidade. E aí a gente mesmo tem que fazer. E existe uma série de pessoas que trabalham com isso, ou que têm experiência nisso de alguma forma, e que se propõem a dar uns toques e ajudar a construir essa identidade. Se você não tem acesso a nenhuma dessas pessoas, a minha dica seria, pega o release de alguma banda que você admira, que você respeita, que você se inspira, vê como é escrito o release dela, e tenta entender o raciocínio, tenta entender a estrutura desse release para você tentar reproduzir essa estrutura falando da sua banda. Eu acho isso um grande toque. Esse foi o segundo material indispensável, release da banda. Muito importante também. O terceiro material, esse nem todos os lugares pedem, mas os lugares que realmente você quer tocar vão te pedir esse material. Que é o quê? É o mapa de palco. E aí o mapa de palco, cara, o que seria um mapa de palco, né? Vamos pela etimologia da coisa. O que é um mapa, né? O mapa é um desenho que localiza coisas, né? Uma cidade, uma via, né? Uma rota, né? Uma população. Ele é um desenho que coloca, né, numa representação gráfica alguma coisa que está disposta no espaço. O mapa de palco, ele é justamente um desenho que mostra como o palco deve estar arrumado para você se apresentar. Então, vamos pensar o mapa de palco. Você vai dizer, olha, o amplificador de guitarra fica aqui, o amplificador de baixo fica aqui, a bateria fica nesse lugar, o microfone do cantor principal está aqui e ele precisa de tantas caixas de retorno, né? Tem que ter mais uma caixa de retorno para quem está no baixo, na guitarra, e uma para o cara da bateria. Então assim, você vai pensar o que estrutura tem que estar no palco na hora que você subir para tocar, e você vai pensar como essa estrutura vai estar disposta no palco, para você poder fazer o seu show da melhor maneira. A ideia é você fazer um desenho de como o palco tem que estar montado e o que tem que ter em cima desse palco. Se tem um guitarrista na banda, tem que ter um amplificador de guitarra. Se tem um baixista na banda, tem que ter um amplificador de baixo. Se tem um baterista, tem que ter uma bateria, né?
Se você tem um percussionista, tem que ter um espaço para ele botar os instrumentos de percussão dele e tem que ter os microfones adequados para captar esses instrumentos. Eu inseri ele no, palco, no mapa de palco, mas rider técnico é justamente a relação de equipamentos que você precisa para se apresentar, né? Modelos, marcas, tipos, tamanhos, potência, né? E para garantir que o teu som seja do jeito que você quer, do jeito que ele é. Né? Então o rider técnico é dizer quais são os equipamentos que você precisa e de que tipo, né, de que maneira. Isso vale para o som, isso vale para a luz. Né? Você tem um mapa de palco para a luz também, não é só para o som. Mapa de palco muito importante também. Esse é o terceiro material essencial. Obviamente, né, é bom você ter um vídeo, porque hoje em dia a gente tem, vamos dizer assim, uma relação muito mais próxima com o audiovisual. Eu diria que o audiovisual é uma das linguagens principais de hoje em dia, se não for a principal, né? Porque, assim, essa coisa de você ter o telefone celular e os canais tipo YouTube, né, e por aí vai, a produção do audiovisual é muito presente na nossa vida hoje, né? Então, assim, é importante você ter um vídeo da sua banda assim, tocando, falando e apresentando. Então, se você puder produzir um vídeo, porra, de altíssima qualidade, com uma equipe profissional, cara, faça. Né? Meu conselho sempre é esse. Se você puder ter uma equipe profissional, tenha, cara. Mas nem sempre vai ser assim. Como nem sempre é assim, você vai ter que também aprender a se virar. O telefone celular é uma ótima opção. Como eu falei da foto, a mesma coisa que eu falei da foto, vale para o vídeo também. Só que no vídeo você tem uma questão a mais, que é a captação do áudio, que é mais complexa, né? Não pode ter vazamento e tal, mas a gente vai entrar no áudio em outro momento. A gente está falando de música, então você tem que ter uma gravação. Por quê? A gravação, antigamente, né, as pessoas ficavam milionárias vendendo disco, que é vendendo a gravação de uma música, ou com direitos autorais, enfim. Mas hoje em dia eu vejo de uma forma diferente. Eu enxergo hoje a gravação como uma espécie de panfleto, né? Qual é a ideia do panfleto? Eu te dou um panfleto, você olha, acha interessante o evento e você vai lá, paga a entrada para entrar no evento e ver se ele é legal mesmo, né? A música gravada hoje em dia, o fonograma, né, o MP3 que está lá na internet, na lista do Spotify, do SoundCloud, ou de onde seja, ele é um panfleto. Ele vai servir para a pessoa que está em casa ou que está no telefone dela no ônibus, em qualquer lugar. Mas ela vai ouvir a sua música e vai falar, pô, gostei dessa música, essa banda é legal. E aí ela vai procurar saber mais da sua banda. E ela vai ouvir outros materiais e vai falar, cara, essa banda é muito legal mesmo. E aí ela vai ver um material de divulgação do teu show e ela vai querer pagar a entrada para ir ver o teu show. Por quê? Porque ela gostou da tua música. Se você não tem uma gravação, né, a pessoa que de repente vai ver uma divulgação do seu trabalho, do seu show, ela vai olhar e vai falar, pô, será que é legal? Mas eu não conheço essa banda, custa tanto para entrar, pô, vai que eu pago a entrada e a banda é ruim. E aí pode ser que a pessoa deixe de ir no teu show porque ela não conhece o teu som. Se ela já tiver ouvido a música em casa, a chance dela ir no teu show e pagar a entrada, que é o dinheiro que vai para o seu bolso no final, é muito maior. Então é importante também ter uma gravação. Você tem que ter um e-mail de trabalho da banda. Que ok, até pode ser o e-mail do fulano, que é um dos integrantes da banda, ou do produtor, ou o que seja. Mas o ideal é que haja um e-mail que é da banda, exclusivo para isso, porque aí você não mistura assuntos, não corre o risco de algum e-mail passar despercebido, né? Então, assim, você vai ter uma resposta melhor do seu trabalho de administração ali. Outra coisa é, você tem que ter um telefone de contato da banda. Aí, ok, esse vai ser o telefone de alguém, ou do produtor, ou de algum membro da banda que tope o trabalho de receber as ligações de quando alguém se interessar pela banda. É importante você ter, né, um endereço virtual, um site, uma página numa rede social, etc. Isso tudo é importante. Eu não vou entrar muito nessa questão do marketing agora, mas todos esses canais aí são importantes porque eles são a sua porta de entrada, né, para o contato com as pessoas através da internet. Esses materiais todos que a gente vai ter uma forma de disponibilizar eles pela internet. E a gente, monta ele baseado nas pessoas em quem a gente já vê fazendo a sua trajetória no mercado, né? Se você se inspira no fulano de tal para fazer música, você pode se inspirar no fulano de tal também para fazer a produção da sua banda.
Você pode pensar quais são as estratégias que ele usa e tentar adaptar isso ao seu contexto, né? E da mesma maneira a construção e ao trabalho com os seus materiais. No próximo módulo a gente vai continuar com mais assuntos relevantes à produção das bandas. E a gente se vê.